Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com ciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues, com Fernanda Schmid e Thaís Requito. Olá, eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência em marketing no mundo corporativo, mãe da Maria Helena e da Ana Beatriz e apaixonada por neurociência e psicologia positiva. E eu sou a Thaís, especialista em Mindfulness no trabalho, consultora em inteligência emocional e produtividade sustentável, e depois de anos vivendo no piloto automático, hoje ajudo empresas e pessoas a trabalharem com mais presença, sentido e bem-estar. Eu sou mãe da Kiara e podcaster. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas de volta. A gente está super animada com a repercussão dos episódios anteriores, e quando a gente fala isso, a gente realmente quer dizer isso. Esses episódios são todos preparados com muito carinho para que a gente possa trabalhar juntos para ter uma vida com mais significado, com mais felicidade. E o tema do episódio de hoje é muito central para a felicidade. Porque é interessante, nós, enquanto indivíduos, tendemos a associar a felicidade às nossas conquistas individuais, né? Coisas que a gente conquistou ao longo da vida. Mas a gente esquece que o ser humano é um ser de relacionamento. Nós somos seres sociais por natureza. Isso vem sendo amplamente divulgado por especialistas e, para quem não conhece, eu quero comentar sobre um evento que aconteceu recentemente, o South by Southwest, ou SXSW, que é um festival de tendências, de inovação, em que vários pensadores, especialistas estão ali discutindo as coisas que devem acontecer assim, nos próximos anos. E uma das especialistas que estava lá esse ano e que ganhou grande destaque foi a Cashley Killam, que é mestre em saúde pública, e ela fez a palestra de abertura desse grande evento, falando que as conexões humanas são o maior fator para definir o bem-estar e a produtividade de uma pessoa. Ela diz que o segredo para uma vida longa e saudável não está só na alimentação ou nos exercícios físicos, mas na qualidade dos nossos relacionamentos. E ela fala sobre a importância de a gente expandir esse conceito de saúde, que a gente já vem explorando muito ao longo dos últimos anos, falando sobre saúde física, sobre saúde mental, e incluir a saúde social como um próximo passo para os próximos anos. O que você acha de tudo isso, hein, Fê? Isso é uma coisa engraçada, tá? Porque hoje a gente vive numa era de hiperconexão, né? A gente tá super conectado digitalmente através das redes sociais, com milhares de seguidores. A gente reencontra gente que a gente conheceu no colégio, a gente consegue encontrar através das redes sociais. Mas por mais que a gente esteja hoje super conectado no digital, a gente vive um estado de isolamento emocional cada vez maior. O Jonathan Haidt, ele fala muito isso num livro que acho que foi um dos best-sellers do ano passado, que é o Geração Ansiosa, porque isso é uma coisa que afeta ainda mais o pessoal da geração Z, né? Então, que veio aí depois dos milênios, geração aqui que a gente participa, mas por quê? Porque eles é uma geração que já nasceu num mundo digital, num mundo hiperconectado, mas que tem muito mais dificuldade de se conectar. E mesmo a gente, quanto mais a gente percebe que a gente está usando redes sociais, usando de formas digitais aí de comunicação com amigos e com colegas, cada vez é mais difícil a gente se conectar, cada vez é mais difícil a gente começar a conversa, cada vez é mais difícil a gente aprofundar os laços e os relacionamentos que a gente tem com as pessoas, e isso tanto na vida pessoal quanto no trabalho, né? E essa falta de vínculos acaba impactando muito o nosso desempenho no trabalho. Acho que esse é um dos assuntos aí, esse é o grande tema do que a gente vai conversar hoje, algumas das perguntas que a gente vai explorar, talvez sem uma resposta definitiva, né? Mas com alguns pensamentos, alguns convites aí à reflexão de por que a gente se sente tão isolado, mesmo estando tão conectado. Ô Fê, e a gente que já morou em outro país, né? Eu não sei se isso foi verdade para você, mas quando eu decidi mudar para Londres, um dos principais medos que eu tinha era sobre perder os meus amigos, né? Assim, eu ia mudar para um lugar onde eu não tinha relacionamento, não tinha amigos, não tinha família, não tinha ninguém que eu conhecia.
E eu me lembro que eu comecei a falar com todo mundo daqui do Brasil, os meus amigos que eu sabia que podiam ter conexões lá, e eu falava, você conhece alguém morando em Londres? E aí, quando eu contava que ia pra Londres, as pessoas falavam, tem alguém, o filho da vizinha, do primo de não sei quem que mora lá. Eu falava, me conecta com essa pessoa. E aí, uma das pessoas, inclusive, que eu conheci, o Thiago, foi a pessoa que me apresentou para você. E dessa conexão surgiram várias outras conexões e um grande círculo de amigos, né? Que a gente acabou criando, de pessoas que não necessariamente circulavam pelos mesmos lugares aqui em São Paulo, né? A maioria até era daqui de São Paulo, mas a gente nunca tinha se encontrado. E, de repente, num outro país, a gente estabeleceu um vínculo super forte e se tornou grandes amigos, né? Então, eu percebi, antes de esse medo, né, de eu vou me sentir deslocada, eu vou me sentir deprimida, eu não vou ter com quem conversar, e de repente, buscando por meio de conexões de amigos que me apresentaram para pessoas que foram super gentis e me acolheram, acabei me sentindo, assim, como se fosse minha família estendida lá em outro país, né? Isso é verdade, tá? Em Londres, a gente conseguiu criar um grupo muito forte, assim, de amigos, e não necessariamente com tantos interesses em comum, né? Ou com com uma história em comum, como, enfim, aqui no Brasil, acho que a gente vive muito isso. Os seus amigos são as pessoas com quem você estudou, são as pessoas com quem você trabalhou, e não necessariamente pessoas que você conheceu aleatoriamente ali depois. Além de Londres, eu tive uma história engraçada de uma amiga super querida que eu conheci em Nova York. Ela continua lá, hoje trabalha na ONU, mas a gente se conheceu porque eu tava num bar, eu tinha acabado de mudar para Nova York, minha mãe tava lá comigo, aí a importância de novo dos relacionamentos, né? Mas a minha mãe foi para Nova York para me ajudar a fazer a minha mudança, e a gente tava assistindo um jogo do Brasil. E não tinha, assim, mais ninguém assistindo o jogo do Brasil no bar, né? Tava assim, ninguém com camisa do Brasil, nada do gênero, era um bar qualquer em Nova York, e de repente uma menina, o Brasil fez um gol, foi na Copa do Mundo de 2015 isso, e a menina, o Brasil fez um gol e a menina deu um grito, aí eu falei, é brasileira, vou fazer amizade, e aí chegando, né, tipo, oi, tudo bem? Você é do Brasil, tal, não sei o quê, acabou virando uma das minhas grandes amigas em Nova York, acabou sendo um dos grandes pilares ali da minha vida fora do país. E essas conexões inesperadas, elas às vezes elas acontecem, e elas se tornam muito reais, né? Acho que hoje a gente acaba dependendo muito, numa cidade como São Paulo, então, em que você não sai de casa por conta do trânsito, da segurança, etc., é cada vez mais difícil você encontrar e conhecer pessoas de uma forma assim tão inesperada, né? De uma forma assim tão, assim, alguém que não necessariamente estudou com você. Dizem que é muito mais difícil para os adultos fazerem amizade, né, do que para quem é mais novo. E Fê, acho que isso tem muito a ver com o fato de a gente subestimar a importância das relações, né? Porque quando a gente tá se jogando numa situação nova, em que a gente não conhece ninguém, talvez a gente tenha ali uma proatividade maior de construir novos vínculos. Eu lembro da sensação, lembro assim, nitidamente do dia que eu cheguei em Londres e falei, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu larguei meu trabalho, os meus amigos, minha família, todo mundo, e no dia seguinte foi o dia que eu te conheci. Pessoalmente, a gente já tinha trocado mensagem, e, gente, a Fernanda, eu não tinha nenhum telefone que funcionava, nem internet, né? Naquela época não era tão, assim, fácil ter internet e telefone já de bate-pronto. A gente combinou um ponto de encontro num parque. Ela falou, eu tô com tal roupa no tal lugar, com um tapete de yoga de tal cor, e eu fui andando até esse lugar, achei ela lá, sem conseguir falar com ela por mensagem. Ela me levou numa loja para comprar o chip do celular. Depois a gente encontrou com alguns amigos que a gente reuniu por meio de conversas, assim, por digital mesmo, né? Pelo WhatsApp, pelo Facebook na época. E aí, daquele grupo, outras pessoas foram chegando e a gente acabou se tornando um super grupo de amigos. E talvez aqui, né, quando a gente tá no nosso dia a dia, na nossa cidade, no lugar que a gente vive, a gente já tá mais ou menos confortável ali com os relacionamentos que a gente tem, talvez a gente não esteja tão aberto a criar esse tipo de vínculo, né, a estabelecer, buscar novas pessoas pra gente fazer amizade em contextos diferentes, situações diferentes, que não seriam as pessoas óbvias que estão ali no mesmo trabalho que a gente, ou foram na mesma escola, ou na mesma faculdade, mas pessoas que têm interesses completamente diferentes, vêm de experiências, histórias de vidas diferentes, mas que têm muito a acrescentar, né, quando a gente aprende a se relacionar com elas. Acho que é legal a gente começar, Fê, explorando por que a gente se relaciona. O que você acha?
Sabe que tem duas explicações dentro da psicologia evolutiva, né? Que é a psicologia que explica como a gente age, como a gente pensa, etc., de acordo com a história da humanidade, a história da evolução. A primeira explicação é que a gente busca relacionamento como uma estratégia de sobrevivência e de reprodução. Então, a gente precisa, né, estar em bando, porque estando com outras pessoas, a gente consegue se proteger melhor, a gente consegue cooperar melhor e consegue garantir ali a continuidade da nossa espécie. E a segunda explicação, também ainda da psicologia evolutiva, mas uma explicação aí já mais recente, é que os grupos, né, os indivíduos dentro de grupos que cuidavam um dos outros, eles sobreviviam melhor. Então, a mesma ideia ali da seleção natural de Darwin, né, de que a gente vai evoluindo para conseguir sobreviver e os melhores vão se adaptando e evoluindo, a mesma coisa acontece com os grupos, né, a gente foi moldado pela seleção natural para que a gente seja social e viva em grupo. E, inclusive, o corpo humano, ele tem mecanismos para recompensar quando a gente tá em atividades aí em bando, né? Ou em bando, ou com outras pessoas. A oxitocina, que é conhecida aí como o hormônio do amor, ele é um hormônio liberado não só pelo amor, pela paixão, mas ele é liberado em qualquer momento de conexão. E ele é um hormônio que ajuda a reduzir o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Ele melhora o sistema imunológico, ele aumenta a sensação de segurança emocional. Quer dizer, o nosso corpo, ele realmente sabe o que fazer para que a gente continue vivendo em sociedade, ele pede que a gente continue vivendo em sociedade. E as relações, elas têm um papel maior do que só sobrevivência, como você falou, obviamente, seja como indivíduo ou como grupo, porque hoje em dia, né, a gente tem as relações como grandes fortalecedoras, definidoras, né, elas moldam de alguma forma o nosso senso de identidade, o nosso propósito, né, a nossa relação com a nossa comunidade, com as pessoas que estão mais perto da gente, mas também com as que estão longe, né, com o mundo inteiro, com outras pessoas que estão distantes da gente, e podem também trazer esse senso de pertencimento, né, da nossa comunidade, dos temas, assim, que a gente se apaixona e que a gente quer, de alguma forma, fazer parte, transformar, tudo isso muitas vezes surge por meio das relações, né? Pessoas que a gente sente inspiração, admira, quer ter por perto, quer desenvolver, criar coisas juntos. Tem uma frase do Sêneca, né, tá? Que ele fala assim que vive com quem possa te fazer melhor. Quer dizer, quanto mais a gente se relaciona com pessoas que fazem bem pra gente, melhor a gente fica. E quando a gente fala de relacionamentos, é muito isso, assim, quem são as pessoas que te encorajam, que te estimulam, e quem são aquelas que te impedem de crescer? Porque não necessariamente todas as relações vão ser boas, né? As relações, a gente sabe também, a gente não tá aqui para romantizar e dizer que toda relação é melhor que nada. Tem relação que é tóxica, abusiva e a gente realmente deve evitar. Mas a gente não deve evitar qualquer relação que tenha algum tipo de aflito ou algum tipo de ruído. Porque mesmo por meio do sofrimento, das discordâncias, dos conflitos nas relações, que podem causar esse sofrimento emocional, mesmo assim, a ausência de vínculos é biologicamente pior do que a presença de relações difíceis, né? Então, mesmo nas relações difíceis, às vezes com a família, né? A gente tem aquela pessoa que a gente tem aquela rusga, ou alguém que a gente não concorda completamente com todas as coisas e formas de ver o mundo, mas mesmo assim pode nos trazer esse senso de pertencimento, né? Ter essas pessoas com quem a gente pode contar. E é legal a gente explorar também ao longo do tempo como as relações foram mudando, né? Então, se a gente for pensar, não muito tempo atrás, né? Mas algumas décadas atrás, as pessoas viviam em comunidades que eram muito mais integradas, né? Então, eu lembro, os meus avós, eles contavam muito isso, né? Eles eram filhos de imigrantes italianos, eles falavam que viviam num cortiço, né? Era uma espécie de uma vila, assim, com várias casas e toda aquela italianada toda lá, criando seus filhos. Eles não tinham muitos recursos financeiros, então era uma grande aldeia, assim, todo mundo se ajudava e as crianças cresciam juntas. Então tinha esse senso de você poder contar com seu vizinho, né? A sua família tá ali mais ou menos perto, então você tinha os seus filhos, mas tinha com quem contar, né? E tinha, se você passasse por alguma dificuldade, um apoiava, ia cobrindo os outros. E ao longo do tempo e com o avanço da tecnologia, a gente tem
percebido um individualismo maior, né? Então as pessoas, conforme amadurecem, querem morar longe da casa dos seus pais, muitas vezes, né? Óbvio, quando tem essa possibilidade, e aí vão morar sozinhos, e daí sozinhos eles permanecem, né? Porque aí é aquela sensação de você não ter muito com quem contar no seu dia a dia, né? Ou se você ficar doente, ou se você vai fazer uma viagem, ou se você vai trabalhar até tarde, quem vai cuidar do seu cachorro, do seu gato, da sua casa, né? Então, a gente vai vivendo cada vez mais sozinhos, e isso virou um grande problema mundial, né? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, já vem há alguns anos escancarando, né, essa ideia de que a solidão é um problema de saúde. Né? Então, a gente tem dados assim, que são bastante alarmantes em relação a como esse senso de solidão favorece quadros de depressão, né, que vem aumentando exponencialmente nas últimas décadas. A Fê falou agora há pouco sobre o livro do Jonathan Haidt. Ele fala muito sobre o elemento da corporificação, né? Então eu posso ter milhões de amigos, seguidores nas redes sociais, mas se eu não tenho alguém ali, né, presente, no olho a olho, interagindo comigo, eu muitas vezes deixo de sentir esse senso de conexão e de desenvolver até habilidades que são importantes para o relacionamento, né? Então, crianças, jovens que acabam ficando muito tempo na frente de uma tela, às vezes até em grupo, né, todos sentados numa mesa, mas cada um no seu celular, eles têm mais dificuldade de desenvolver habilidade de escuta, de empatia, de cooperação, de autorregulação, que são coisas que a gente geralmente aprenderia a desenvolver nessa fase exatamente pelos conflitos, né? Então tem um desentendimento, tem ali um quer brincar com um brinquedo, outro quer outro, um quer brincar de uma coisa, o outro quer outro, e aí com base nisso também a gente vai fortalecendo essas nossas habilidades necessárias para os relacionamentos fluírem até numa etapa mais adulta, né, mais madura da nossa vida. E, enfim, sem essas habilidades e com essa exclusão social, né, esse distanciamento, isso tem impacto no desempenho, né, das crianças, dos jovens na escola, muita dificuldade de autoestima, né, então eu só olho a vida perfeita das pessoas nas redes sociais, mas eu não tenho ali alguém perto de mim de verdade para trocar, né, para falar sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas inseguranças. Então, é importante a gente estabelecer, né, e a gente já mencionou isso lá no começo, mas se aprofundar nesse conceito, nessa ideia de que as conexões digitais não substituem os vínculos reais, né? Então, a ideia de ter 2 milhões de amigos, ou sei lá, 100 amigos, 500 amigos numa rede social, não substitui essa intimidade, essa proximidade, que é o que a gente evoluiu ao longo de milhares de anos para fortalecer, né? Então, viver em bando nos traz todos aqueles benefícios que a Fê falou, porque o nosso corpo nos recompensa entendendo que estar em bando nos traz segurança. E ao contrário disso, né, tá sozinho, imagina um homenzinho da caverna lá, sozinho, andando, sem ninguém para apoiar, né, ou para cobrir. Se surge um predador ou um inimigo, tem muito mais chance de morrer. Né? Então, o nosso corpo entende a solidão como uma ameaça. Né? E tem uma frase que eu gosto muito da Esther Perel, que fala que a gente tem 1000 amigos no Facebook, no Instagram, no TikTok, e não tem ninguém para alimentar nosso gato. Né? Isso diz muito sobre a forma como a gente vive hoje em dia, como a gente está evoluindo para uma sociedade em que a gente está cada vez mais sozinho e tem cada vez menos gente com quem contar, né? E você falou de solidão, né, tá? Essa é uma palavra que a gente, muitas vezes, quando a gente fala em solidão, a gente pensa na solidão objetiva, né? A pessoa que não tem contato social com outras pessoas, tem pouca interação, mora sozinho, não tem amigos, às vezes não sai do quarto, tem poucos vínculos familiares. E realmente, isso é um problema. Mas existe um outro problema que é tão grande quanto, talvez até maior, no sentido do quanto impacta a nossa saúde física e emocional, que é a solidão subjetiva, que é essa percepção de estar desconectado, né? Mesmo quando você está cercado de outras pessoas. Então, você está num ambiente cheio de gente, numa empresa, numa festa, etc., mas você se sente profundamente só, você não encontra ninguém com quem você possa contar, por mais que você esteja ali rodeado de pessoas. E essa solidão subjetiva, ela é a que está mais associada a níveis críticos, né, de estresse, depressão, distúrbios do sono, baixa imunidade e até mesmo conectada a um risco de mortalidade precoce.
Você sabe que tem uma pesquisa que diz que esse sentimento de solidão, ele pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia. E é mais nocivo à saúde do que obesidade e sedentarismo, que a gente sabe que são grandes problemas também da sociedade hoje. Isso significa assim que não basta então aumentar o número de conexões, você precisa também ter conexões que são conexões de qualidade, né? Conexões boas com pessoas que te acrescentam. Você ter alguém com quem você pode conversar mais profundamente, você se sentir visto, se sentir aceito, você poder contar com alguém no momento difícil, isso é o que realmente vai fazer diferença no bem-estar. Muito mais do que simplesmente eu sou parte de um grupo. Você está de fato conectado. É melhor você ter 1, 2, 3 bons amigos do que você fazer parte de um grupo que tem 200, mas com ninguém com quem você possa realmente contar. Eu acho isso fascinante, assim, não necessariamente no sentido bom, né, mas assim, impressionante olhar para esses números, né, e perceber que o senso de solidão, né, esse sentimento de que a gente não tem com quem contar e que é subjetivo, né, porque como você falou, posso ter milhares de pessoas, minha família pode ser enorme, mas eu sinto que não posso contar com ninguém, tão ou mais perigoso do que obesidade, né? É muito assustador, né? A gente pensar que são coisas que a gente já vem aprendendo, né? E aí muito como aquela palestra que a gente falou no começo lá do South by South, como a gente já vem se conscientizando sobre a importância da saúde física, da saúde mental, mas não necessariamente da saúde social, né? Dessas conexões com as outras pessoas. E a gente não comentou hoje, mas a gente já falou em outros episódios sobre a psicologia positiva, como ela tem um papel fundamental nessa manutenção da felicidade, né? Ou no desenvolvimento, no cultivo da felicidade. E lá na teoria do Seligman, né? Que é o pai, assim, as pessoas consideram ele o pai da psicologia positiva, dentro do PERMA, um dos itens é relacionamento, né? Então, assim, é central mesmo para a nossa felicidade. Não tem como a gente esquecer dos relacionamentos. E aí, a gente quer dividir com vocês também alguns detalhes adicionais sobre o que a gente sabe a partir da ciência, né, dos estudos que são feitos, sobre os relacionamentos e a relação com a felicidade, por que os relacionamentos são importantes. Então, primeiro estudo que eu já quero começar aqui comentando, que pode ser conhecido de muitos de vocês, porque é o estudo mais antigo, né, que se tem conhecimento, feito por pesquisadores da Universidade de Harvard, que já dura mais de 80 anos, acho que 85 anos, se eu não estou enganada, que começou a acompanhar mais de 700 homens lá atrás, né, para entender o que poderia prever, antecipar o bem-estar, a longevidade dessas pessoas, né? Então, o que garantia que essas pessoas tinham bem-estar, felicidade, uma vida longeva? E aí, isso surpreendeu já os pesquisadores muitas vezes, né, e continua se confirmando que não era o dinheiro, o status, o QI, e sim a qualidade dos relacionamentos, né? E, de novo, não era a quantidade dos relacionamentos, não era ter 1 milhão de amigos, era ter esse senso de pertencimento. Então, acho isso também fascinante, né, acompanhar homens e suas famílias, né, infelizmente é um estudo que foi feito só com homens, então a gente não tem ali, hoje já vai se estendendo para suas famílias, mas a gente não tem a perspectiva com recorte exclusivo de mulheres, mas a gente tem esse indicador de que os relacionamentos, os bons relacionamentos, eles são fatores muito importantes para a felicidade. E aí, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, e a Fê mencionou já também antes brevemente, que a solidão, ela aumenta o nosso risco de morte precoce, né? Então, esse senso de solidão, e a gente falou que na evolução o nosso corpo aprendeu a recompensar a gente quando a gente estava em bando, quando a gente está sozinho, a gente fica altamente estressado, né? Como se o nosso corpo entendesse que a gente está em risco, né? Que tem um perigo eminente, que a gente está sozinho, não tem ninguém para ajudar a gente se a gente precisar. Então, também está associado a maior risco de doenças cardiovasculares, demência, né? O declínio cognitivo, depressão. E se isso já não é assustador o bastante, né? A gente tem 24% das pessoas no mundo, segundo um estudo da Gallup, dizendo que que se sentem solitárias no seu dia a dia e 20% das pessoas entrevistadas não têm a quem recorrer em momentos difíceis, né? Muito assustador.
Esse estudo de Harvard, ele é muito legal porque ele mostra exatamente isso, né? Por mais que a gente se preocupe, tem que se preocupar com saúde física, alimentação, etc., relacionamento é fundamental. A qualidade do relacionamento é fundamental. E tem uma frase de um coach, speaker motivacional, nossa, ele morreu em 2010, mas é uma frase que acho que ficou. O nome dele é Jim Rohn, e a frase o que ele fala é que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E essa é uma ideia muito legal, né? Porque quanto mais você tá convivendo com e tendo relacionamentos com pessoas que são alto astral, pra cima, etc., mais você vai ser parecida, assim, né, com essas pessoas. O nosso comportamento, as nossas atitudes, hábitos, tudo que a gente faz na vida, ela é muito influenciada pelas pessoas com quem a gente passa mais tempo. E por mais que esse número, 5 pessoas, ou se são 10 pessoas, 7, enfim, não é um número cientificamente comprovado, muita coisa hoje na psicologia social e na neurociência reforça essa ideia de contágio emocional, né, de que a gente tende a absorver as emoções, os estados mentais das pessoas que estão ali perto da gente. Ela reflete também muito as normas sociais, né? Assim, o que as pessoas que estão com a gente pensam, como que elas agem, em quem elas votam, o que elas fazem no final de semana, a gente acaba fazendo tudo muito parecido. E os neurônios espelho, né? Que eu acho que a gente também já falou sobre isso, mas o nosso cérebro, ele replica o comportamento daquelas pessoas com quem a gente interage muito. Então, muito importante quando a gente pensa em relacionamentos, se você quer crescer, se você quer evoluir, ser feliz, etc., você estar rodeado de pessoas que são assim, né? Você tomar cuidado ali com quem tá à sua volta. Então, se a gente quer evoluir, etc., crescer, a gente tem que tomar muito cuidado ali com quem tá à nossa volta. A nossa felicidade, ela contagia as pessoas ao redor. Você sabe que tem um estudo que foi feito em Massachusetts, nos Estados Unidos, mas que mostra que a felicidade, quando você tá feliz, você aumenta a felicidade não só dos seus amigos, mas dos amigos e até dos amigos dos amigos dos amigos. Quer dizer, você tem muita chance de contaminar ali todo mundo ao seu redor com felicidade. Mas a depressão, ela é ainda mais contagiosa, e principalmente para mulheres, né? A chance de uma amiga ficar deprimida, se tem uma mulher deprimida, a chance de uma amiga dela ficar deprimida aumenta em 142%, muito porque a mulher é mais expressiva, ela acaba comunicando mais como ela se sente, ela pode acabar contagiando as pessoas ao redor. Então fica aí um convite a gente a repensar quem são as pessoas com quem a gente convive, e assim, muitas a gente pode escolher, né, da nossa vida pessoal, mas tem também as do trabalho, né? E aí fica um desafio, tá? Como que a gente escolhe dentro do trabalho pessoas que também vão ajudar a gente, né, a performar melhor, enfim, criar relacionamentos dentro do trabalho. Como que a gente lida com isso? Na vida profissional, a gente quase nunca vai conseguir escolher as pessoas com as quais a gente vai se relacionar, né? Então, a gente está fazendo o melhor que a gente pode ali para performar o melhor que dá com aquelas pessoas que foram incluídas naquela equipe como a gente. O que a gente sabe, né, o que a gente tem evidência é que as equipes que têm laços de confiança, elas acabam performando melhor do que as equipes que não têm. E um dos dados que pode contribuir para isso aqui, né, um dos assuntos que pode contribuir é a segurança psicológica, que é um tema recorrente dentro das empresas e vem ganhando cada vez mais força, porque um estudo do Google, alguns anos atrás, apontou que o que fazia realmente diferença para um time ter sucesso era a segurança psicológica, que é esse ambiente da equipe em que as pessoas se sentem seguras para ser quem elas são, para errar, para falar como elas se sentem, para dar a sua opinião, sabendo que não vão ser ridicularizadas, oprimidas. E isso faz muita diferença na performance, né? Então é importante a gente entender que criar um ambiente de segurança psicológica em que as relações também acontecem com laços de confiança que são sólidos e fortalecidos, melhora a produtividade e o resultado da empresa, né? Então, um outro aspecto que a gente pode olhar quando a gente está falando da vida profissional é que as equipes que têm amigos no trabalho também tendem a ter uma retenção melhor, pessoas mais engajadas, maiores soluções inovadoras. E essa amizade no trabalho diz respeito àquela relação que vai além daquele
trabalho mais transacional do dia a dia, né? Daquela conversa mais operacional, de resolver problemas do dia a dia. E é aquele vínculo que surge quando a gente vai tomar um café junto, ou quando a gente chega um pouquinho mais cedo para uma reunião e fala sobre como foi o fim de semana, ou uma dificuldade que a gente está vivendo, uma questão que surgiu com um filho na escola, alguém que está doente na família. E aí esse vínculo vai se formando para além das conversas transacionais do dia a dia. E você sabe que até fofoca, em algum nível, é bem vista dentro desse aspecto do relacionamento, né? Lógico que a gente não tá falando aqui daquela fofoca super tóxica, né? De pessoas que ficam lá no que a gente chama da rádio peão, né? No mundo corporativo, que fica aquela conversa paralela falando mal do chefe, mas é nesses momentos em que as pessoas também estão ali trocando suas dificuldades do dia a dia com a própria empresa, com a equipe. Essas fofoquinhas também, de alguma forma, né? Quando não são assim, não tomam proporções muito grandes, elas, de certa forma, contribuem para que as pessoas fortaleçam esses vínculos e depois performem melhor, né? Interessante isso. Então, essa empatia, a compaixão que a gente falou antes, quando elas são praticadas, elas estão ali também, não só contribuindo para o comportamento em si, para as relações, mas também internamente, né, no funcionamento do nosso corpo, estimulando áreas do cérebro relacionadas com o bem-estar. E quando a gente deseja bem para as outras pessoas, né, a gente também está produzindo aqueles hormônios que fortalecem os nossos próprios circuitos de prazer, de recompensa, né? Então, às vezes a gente vai para uma reunião ou para um encontro com um colega, um profissional que a gente não se dá tão bem, a gente já vai com uma postura combativa, né, preparado para discutir, para argumentar, para defender o nosso ponto. Mas quando a gente se conecta com as pessoas por meio da empatia, né, encontrando aquilo que a gente tem em comum, além das diferenças, geralmente a gente foca nas diferenças, mas quando a gente foca no que a gente tem em comum, talvez seja um objetivo de negócio, algum interesse que a gente tem ali naquele projeto que a gente está desenvolvendo juntos, isso pode fortalecer o nosso senso de bem-estar e, claro, contribuir também para o vínculo com essa outra pessoa. Tá, acho que a gente conseguiu convencer aqui todo mundo que tá ouvindo a gente que relacionamento não é só que os relacionamentos não são só parte de uma vida feliz, mas são o tecido mesmo, né? São a base para uma vida feliz. E agora, de forma bem prática, a gente queria deixar algumas dicas aí para vocês. A primeira delas é priorizar vínculos profundos. Então, não a quantidade, mas sim a qualidade dos relacionamentos que a gente tem. Investir tempo, intencionalmente mesmo, nas relações que importam. Então, às vezes, nem sempre você consegue encontrar pessoalmente, mas não deixa de mandar um áudio, de fazer uma ligação, mas de ter contato com as pessoas que são importantes das nossas relações. Treinar essas habilidades sociais, a habilidade social, ela vai se desenvolvendo, né? E várias vezes a gente faz essa analogia aqui, mas de músculo, né? Você só consegue desenvolver aquilo que você treina. Acho que também desafiar essa ideia de que se conectar é incômodo ou arriscado. O pior que vai acontecer é você não conseguir desenvolver um relacionamento com aquela pessoa, e tudo bem, mas você não tem muito a perder e tem muito potencialmente aí muito a ganhar. E reconhecer, né, o valor dos relacionamentos em todos os contextos. Então, não só dentro da vida pessoal, mas também as pessoas com quem você trabalha, enfim, as pessoas com quem você acaba convivendo aí no dia a dia. E acho que é interessante a gente fortalecer essa ideia, né? Lembrar que as conexões, elas não exigem profundidade imediata, né? Não significa que, bateu o olho ali, já deu match, ou tem que virar o melhor amigo, ou nada, né? A gente pode trocar um olhar, um sorriso, um elogio sincero. Essas coisas já começam a contribuir para fortalecer vínculos, né? Então, desmistificar essa ideia de que a interação é desagradável logo de cara quando você não tem intimidade ou se você não conhece uma pessoa. Realmente treinar o olhar para que a gente saiba que investir nas relações, né, meio que como investir o nosso dinheiro no banco e ver ele render, né? A gente vai colocando ele ali, vai trabalhando isso, e conforme o tempo vai passando, ele vai, se a gente fizer um investimento bom, ele vai se multiplicando, e é assim com as relações. Então, a gente vai passar agora para aquele momento em que a gente deixa lições bem práticas, né, ou convites mais do que lições, para que vocês possam, ao longo dessa semana, cultivar relações positivas para que elas possam contribuir para a sua felicidade também. E aí a gente vai trazer de volta a Casley
Killam, que eu falei lá no começo, que foi a palestrante do South by Southwest, que deu algumas dicas que são bem práticas de a gente implementar no nosso dia a dia para que a gente tenha uma vida social saudável. E aí ela fala sobre os números 531, né, para a gente memorizar, para ficar fácil de a gente lembrar. A gente precisa fazer no mínimo 5 interações por semana com pessoas diferentes, né? Então não é tão desafiador assim, mas ela fala de interações intencionais, é mandar uma mensagem para alguém, ligar para alguém. E muitas vezes a gente pode dizer, poxa, eu não tenho tempo de fazer isso, né? Eu tô assim super atarefado. Mas os 5 minutos ou 1 minuto que você passa numa rede social vendo coisas que talvez não contribuam tanto assim para sua felicidade, é o tempo suficiente para você mandar um áudio, ligar para alguém, ou se você está no trajeto de um lugar para o outro, coloca na sua agenda essa intenção de fazer pelo menos 5 interações, construir 5 interações por semana com pessoas diferentes. E aí o número 3 são 3 relações fortalecidas ativamente. O que ela quer dizer com isso? A gente não precisa, de novo, ter 1000 amigos. A gente precisa ter poucos relacionamentos que são realmente fortes. Então, a gente pode escolher 3 relações que talvez até a gente tenha deixado ali meio em segundo plano, tenha deixado meio largado, e que a gente vai de forma intencional cultivar, né? Como se fosse uma plantinha que a gente rega, aduba, cuida todo dia para ver ela florescer. Então, escolher 3 pessoas com as quais a gente quer fortalecer as nossas relações e 1 hora por dia dedicada a conexões significativas. Talvez esse daqui, para mim, pelo menos, seja o mais desafiador, porque lá na correria do dia a dia a gente vai deixando passar, né? A gente vai deixando para amanhã, para depois de amanhã, mas as relações sendo tão importantes para a nossa saúde e para a nossa felicidade, vale a pena a gente encontrar o espaço para conseguir dedicar esse tempo. E aí, de novo, pode ser ligar para um amigo, para alguém que você não fala faz tempo. Imagina que legal, né? Se todo esse tempo que a gente gasta nas redes sociais, ou lendo notícias, ou vendo séries. E a Casley também traz um conceito que, assim, ficou ressoando na minha cabeça há muito tempo. Ela fala que as redes sociais são calorias vazias, né? Como se a gente ficasse comendo fast food todo dia e não tivesse realmente se alimentando de algo nutritivo. É o mesmo conceito, só que para as relações, né? Então, é como se nas redes sociais a gente tem a impressão de que a gente está ali se nutrindo das relações, mas a gente só está ali bisbilhotando na vida das outras pessoas sem criar esse vínculo de verdade, né? Então, se a gente puder trocar esse tempo que a gente fica ali passivamente consumindo esse conteúdo curado, né, da vida das outras pessoas, se a gente puder trocar isso por uma interação verdadeira, real, a gente pode se surpreender com os benefícios que a gente vai colher, né? Então, não é sobre esperar ter tempo para as coisas acontecerem, né? Para, um dia eu vou ligar para esse tal amigo e a gente vai retomar a nossa amizade. É sobre a gente criar espaço mesmo, de forma intencional, para aquilo que é importante e que pode contribuir para a nossa felicidade. Vamos agora, então, para o quadro Quando a Felicidade Não Dá Trabalho, com o áudio de um ouvinte sobre um momento muito especial falando de relacionamentos. Oi, meu nome é Rodrigo. Eu tava ouvindo os 2 primeiros episódios do podcast e ouvi o depoimento das outras pessoas, e aí eu parei pra pensar e qual o último momento em que eu estive feliz, ou nem necessariamente o último momento, mas o momento que eu realmente senti felicidade. E o engraçado é que foi até relativamente difícil eu pensar, porque eu fiquei muito focado pensando em algo que eu fiz, que me deixou feliz, ou algo que alguém me deu, algo que eu conquistei, e eu fiquei tentando lembrar de algum momento muito relacionado a mim, e de repente, sei lá, alguma conquista que eu fiz no trabalho, algum presente que eu ganhei, ou alguém que eu vi que me deixou feliz. E aí me bateu um pensamento engraçado, que foi que, na verdade, a sensação que eu tive, assim, que eu me lembrei de um momento que eu estive realmente feliz, na verdade, não teve quase nada relacionado comigo, assim. É, Foi um momento em que eu, na verdade, estava junto da minha família, a gente estava no encontro de família ali, e depois do almoço eu lembro que eu sentei numa cadeira e eu comecei a observar as pessoas ao meu redor, minha família, e aquele momento, aquela sensação de ver todo mundo reunido, se divertindo, conversando, as pessoas felizes, aquilo me trouxe felicidade. E aí eu realmente parei para pensar nisso, que não necessariamente a gente
tem um momento feliz por algo que a gente faz. Eu tava ali como mais um espectador e aquilo me trouxe felicidade. Então, realmente, eu entendo que nesse momento a felicidade não me deu trabalho. Eu só tava dentro de um ambiente onde as pessoas estavam se divertindo, as pessoas estavam todas alegres de estar ali e eu me senti feliz por isso. Então, foi um pensamento engraçado que eu quis compartilhar. Muito legal, né? É super inspirador a gente escutar outra pessoa falando para confirmar tudo aquilo que a gente veio falando aqui, né, no episódio de hoje, sobre como os relacionamentos são centrais para uma vida equilibrada, harmônica, com bem-estar, com plenitude, que é o que a gente busca. E para que a gente possa desmistificar essa ideia de que a outra pessoa também tá sem tempo, ela não vai querer falar comigo. Na maioria das vezes, tá todo mundo precisando fortalecer as relações e a gente tá ali só se enrolando na nossa rotina sem perceber a importância que essas relações têm para uma vida com significado e feliz. Então, a gente espera que vocês saiam daqui tocados, mobilizados, incentivados a desligar o telefone agora e falar com alguém que pode te ajudar a ter um dia mais feliz com um relacionamento que é especial para você. E se você gostou desse episódio, segue a gente, ou confere os episódios passados, manda perguntas, sugestões, de repente compartilha a sua experiência também para trazer aqui para o nosso quadro da Quando a Felicidade Não Dá Trabalho. E é isso, vamos continuar aqui trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês. Até o próximo episódio, pessoal! Até!